E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos de volta aqui para dar continuidade à nossa aula aí de campo elétrico, tá? Então, nesse momento a gente vai falar sobre o campo elétrico criado por um dipolo elétrico. O que é um dipolo elétrico, pessoal? Um dipolo elétrico nada mais é do que um sistema formado por duas cargas elétricas, tá? Uma carga elétrica positiva e uma carga elétrica negativa, tá? Essa configuração é chamada de dipolo elétrico, tá? Então, nessa situação, as linhas de campo elas saem da carga positiva e entram na carga negativa, e ele é um sistema eletricamente neutro e muito comum na natureza, tá? Então, um exemplo que a gente pode citar são chamados de moléculas apolares e moléculas polares. As moléculas apolares são cargas positivas no centro da molécula. Só o momento de dipolo induzido por campo elétrico externo podemos verificar na atração de pequenos pedaços de papel, tá? Que é o fato de você atritar o material e tentar atrair pequenos pedaços de papel, tá? E moléculas polares, cargas positivas não coincidem com o centro da molécula, possuem um momento de dipolo permanente, que é um exemplo aqui a molécula da água. No caso da molécula da água, pessoal, tem aqui o átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Então, nessa situação, os elétrons tendem a ficar, por natureza aqui, mais próximo do núcleo do oxigênio, tá? Apesar de ele ser nêutron, há meio que uma separação das cargas. Aqui as cargas positivas ficam nessa região e as cargas negativas ficam mais próximas aqui do núcleo do oxigênio. Então, acaba formando aí um dipolo elétrico com um certo momento de dipolo que a gente vai ver na sequência, tá? Então, nós vamos restringir o nosso comentário inicial a um dipolo elétrico como este aqui e vamos determinar o campo elétrico ao longo do eixo de simetria, que é o eixo Z, que passa pelas duas cargas, ó, tá? Então, nós temos aqui essa carga menos Q, tá? Essa outra carga aqui mais Q. A distância entre as cargas é chamada de D. E aqui está o eixo Z. E nós vamos chamar de Z a distância que vai do centro das duas cargas, observe aqui, até o ponto P, tá? Então, naturalmente, como a gente viu já na aula passada, se eu pego a carga positiva, como é que vai estar o campo elétrico da carga positiva nesse ponto? Vai estar apontando saindo da carga, olha só aqui. Esse é o E positivo. Como é que vai estar o campo elétrico gerado por essa carga negativa nesse ponto? Vai estar na direção da carga, na direção de entrar na carga, tá? Então, a gente tem, nessa situação, essa configuração dos vetores. Perceba que as duas cargas têm o mesmo valor. Então, naturalmente, esse vetor E positivo, que está mais próximo da carga positiva, vai ser maior do que esse vetor aqui, tá? Então, a gente vai ter um campo elétrico resultante nesse ponto, certo? Que a gente pode escrever como sendo E igual a 1 sobre 2π epsilon zero, onde esse P aqui é a carga vezes a distância e é chamado de momento de dipolo, tá? E a gente vai discutir como encontrar esse campo elétrico resultante, o módulo do campo elétrico resultante, tá? Então, como é que a gente pode escrever? Podemos escrever da forma mais simples que nós vimos, que é a constante 1 sobre 4π epsilon zero, a carga dividido pela distância ao quadrado. Perceba que aqui é o E positivo, então é o R mais, ó, que é essa distância, e menos K, Q, dividido por R ao quadrado negativo, onde R negativo é essa distância aqui. Agora, olha o detalhe, pessoal, esse menos aqui é o menos da resultante, tá? Não tem nada a ver com o sinal da carga, tá? É porque um está numa direção e o outro vetor está na outra direção. Então, a resultante vai ser um menos o outro. Agora, preste atenção aqui, vamos
analisar a questão do R positivo. O que vocês acham? O que vai ser a distância? A distância daqui até no centro é Z. Mas eu quero o R positivo. Então o R positivo vai ser todo Z, só que sobrou esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui não é D sobre 2, então o R positivo vai ser Z menos D sobre 2. Agora o R negativo. O R negativo é até aqui, até esse ponto. Então vai ser o Z mais quem? Mais esse pedaço, que é D sobre 2. Então a gente vai escrever da seguinte forma: KQ, Z dividido por KQ, Z menos meio de D, e aqui Z mais meio de D ao quadrado. Então, dessa forma a gente escreveu as duas distâncias. A gente pode escrever isso aqui, pode tirar a carga aqui para fora. O Z, eu posso colocar esse Z em evidência. Se eu coloco esse Z em evidência, o que acontece? Eu tenho que colocar um Z dividindo aqui embaixo para cancelar com esse Z, certo? Só quando eu coloco esse Z em evidência, aqui fica 1, e eu posso tirar ele desse ao quadrado. Quando eu tiro ele, ele sai ao quadrado. Da mesma forma, eu faço desse lado de cá. Perceba que aqui veio um Z dividindo, né? E eu tirei o Z como Z ao quadrado. Tá? Como é que eu posso reescrever novamente? Agora, pessoal, é um processo que não é muito fácil. No livro ele já coloca direto a resposta lá. Aqui eu fiz todos os cálculos. É interessante que vocês vão dando pause no vídeo e vão tentando fazer essa conta aí. Não é uma conta muito simples, tá? É bastante álgebra, tá? Mas eu fiz tudo detalhado aqui. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho que você, nesse momento, vai escrevendo, tá? E em cada momento, você vai pausando o vídeo e dando continuidade para verificar se você está fazendo o cálculo certo. Então, o primeiro passo é tirar o mínimo entre esses dois aqui. O mínimo entre esses dois vai ser o produto entre eles, naturalmente, porque aqui é um menos, aqui é um mais, então vamos colocar o produto. Então, eu vou pegar isso tudo, dividir por esse cara aqui. Quando eu divido por esse cara, cancela esse com esse. E sobra esse que multiplica aqui em cima, vezes 1. Né? Então, sobra ele aqui em cima. Agora, eu vou pegar todo esse termo, dividir por esse. Vai cancelar o lado positivo, repete o menos, esse cara vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, está feito ali. Agora, vamos abrir esse quadrado perfeito aqui e abrir esse quadrado perfeito. Então, vai ficar 1 mais 2D, duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Então, 2D sobre 2E, mais o quadrado do segundo que está aqui, menos o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 1 vezes D sobre 2E, mais o quadrado do segundo. Então, mais D quadrado sobre 4Z quadrado. Perceba que esse 1 positivo com esse 1 negativo vai cancelar. Esse aqui é positivo, menos com menos é mais, esse não vai cancelar, vai somar com esse. Agora, esse é positivo e esse é negativo, então a gente vai ter esse termo cancelando com esse. Então, vou somar agora D sobre Z, que esses dois cancelam com esse e esse com esse. D sobre Z mais D sobre Z vai dar o quê? Vai dar 2D sobre Z. E embaixo a gente não mexeu ainda. Então, simplificamos a parte de cima. Agora a gente tem que simplificar essa parte de baixo. Temos que reescrever esse termo aqui. Poderia colocar direto a resposta aqui. Mas eu fiz todo o cálculo para vocês verem como que a gente chega nesse cálculo, nessa expressão. Então, vou abrir novamente o quadrado desse e o quadrado desse. Então, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, tá aqui, eu inverti, perceba que o lado negativo ficou aqui, ó, tá? Duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado desse, deu positivo. Agora, abre esse. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. Perceba que
Essa inversão aqui não foi proposital, foi acidental aqui, mas não faz diferença porque a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Tá? Então vamos lá. Então, voltando, o que foi feito daqui para lá? Só foi colocado esse termo aqui dentro do parênteses. Então, a gente tem aqui, ó, d sobre z, e aqui ficou d sobre 2z ao quadrado. Tá? Então está escrito desse jeito. Agora eu tenho que multiplicar. Perceba que eu tenho 3 termos aqui e 3 termos. Eu vou ter que fazer essa multiplicação aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vou ter que fazer esse cara vezes esse. Depois esse cara. Desculpa. Ctrl+C aqui, vamos ver. Vamos voltar. Esse cara vezes o 1. Aí esse cara, o 1 vezes esse, depois o 1 que multiplica esse, vai dar 3 termos. Depois você vai pegar o d sobre z vezes o 1, o d sobre z vezes esse, o d sobre z vezes esse. E depois esse termo vezes esse, vezes esse, vezes esse. Ou seja, você vai ter 9 termos. 9 termos. Então é muita coisa, ó. Então vamos conferir, ó. 1 vai repetir esse cara aqui. Então 1 menos d sobre z mais d sobre 2z ao quadrado. Tá? Agora esse cara que multiplica tudo isso. Então vai dar d sobre z menos d sobre z ao quadrado. Esse vezes esse mais d ao cubo sobre 4z ao cubo. Agora o último. Esse vezes 1 está aqui. Esse vezes esse dá d ao cubo sobre 4z ao cubo. E esse vezes esse dá d sobre 2z elevado à quarta. Agora vamos ver o que dá para simplificar. Esse com esse cancela. Esse com esse cancela também. E esse termo e esse termo são iguais. Perceba que é tudo d sobre z ao quadrado. D sobre z ao quadrado. D sobre z ao quadrado. A única diferença é que aqui tem um 2. Ó. Então, vamos somar esses termos. Se eu somar esse cara com esse cara com esse cara, vocês vão ver que vai dar d ao quadrado sobre z ao quadrado sobre 2. Na dúvida, você coloca aqui, ó. Desce o quadrado aqui, desce o quadrado e desce aqui o 2 ao quadrado, que vai dar d ao quadrado sobre 4z ao quadrado. E aqui também, d ao quadrado sobre 4z ao quadrado. Depois você soma. Soma de frações aqui, que vai dar esse termo. Agora, e esse termo aqui sobrou também. Mais esse termo. Agora analise o seguinte. Só para reescrever isso aqui, matematicamente, esse termo, eu posso colocar d sobre 2z para ficar igualzinho esse aqui, ó. D sobre 2z e elevar ao quadrado. Só quando eu elevo d sobre 2z ao quadrado, tem que sobrar só esse termo aqui. Então, d ao quadrado, beleza. Z ao quadrado, beleza. O 2 ao quadrado é 4. Mas aqui era só 2. Então, eu tenho que colocar um 2 em cima para cancelar com o 4 de baixo e voltar esse termo. Certo? Então, é muito truque matemático aí. É meio complexo, mas você dá conta. Outros conseguem, por que você não consegue? Então, você também consegue. Tá? Vamos lá. E mãos à obra. Então, reescrever o termo desse jeito. Por que escrever desse jeito? Porque agora, ó, se você olhar isso aqui é um quadrado perfeito com 1 menos d sobre 2z. Ah, professor, eu não estou vendo isso. Olha só, vamos olhar na próxima linha. 1 menos d sobre 2z ao quadrado. Ó. Porque quando você abrir isso aqui, quadrado primeiro dá 1. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá esse cara. Mais o quadrado desse, dá exatamente esse termo. Então, nós reescrevemos a expressão desse jeito. Desceu esse z, multiplicando aqui, ficou z ao cubo. E a gente tem um momento de polo elétrico. Na próxima linha, então, repetir aqui o termo. E simplesmente fiz o que agora? Joguei o K, substituí o K, que é 1 sobre 4πε0, então ficou 2πε0, porque cancelou esse 2 aqui.
Em geral, estamos interessados nos efeitos elétricos do dipolo apenas em pontos muito distantes das cargas do dipolo, ou seja, em pontos tais que o Z é muito maior que o D. Se o Z for muito grande, pessoal, lembra lá de limite? Ó, o que acontece com esse termo aqui se eu fazer o Z crescer? Vamos pensar no Z tendendo a infinito, ou seja, o Z muito maior que 1. Esse cara aqui, sendo muito grande, isso aqui vai tender a zero, ou seja, vai cancelar esse termo. Assim, cancelando esse termo, a gente vai chegar a essa expressão linda aqui, ó, QD sobre 2πε0 z ao cubo. E o QD pode ser substituído pelo momento do dipolo, que é chamado de P. Ou seja, finalmente, a gente tem o campo elétrico de um dipolo elétrico escrito com essa expressão aqui. Então perceba que um trabalho árduo, né? Resolver todo esse conteúdo aí não é fácil, toda essa matemática, mas chegamos ao que a gente queria, que é o momento do dipolo elétrico. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim que eu tento resolver com você, tá? Vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai iniciar a discussão aí a respeito de campo elétrico gerado por distribuição de cargas, tá? See you. Abraço.